eu sou a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a força de arrasto. Vamos lá, a força de arrasto, ela é uma força relacionada ao escoamento. Então, bom, no escoamento externo, a gente tem uma interação entre o fluido e a superfície, né, que a gente está estudando agora, escoamento externo. E isso leva a gente às tensões. Afinal, as tensões são quem mesmo? Vamos relembrar? As tensões são força sobre área. Só que a força tem várias direções, certo? Então, a tensão, né, são tensões diferentes. A tensão de cisalhamento, a tensão normal vai ser diferente. A força de arrasto, ela vai ser a força relacionada à força paralela ao movimento, certo? Ao movimento do fluido. Por outro lado, a força, né, de sustentação, ela vai ser a componente perpendicular da força, né, em relação ao escoamento. Bom, e agora a gente vai estudar entre a força de arrasto e sustentação, a gente vai estudar a força de arrasto, beleza? Que tem duas partes principais que eu vou te mostrar agora. A força de arrasto, né, o que contribui para ela? O arrasto de atrito e o arrasto de pressão. São duas coisas diferentes que contribuem para a força de arrasto, certo? E aí o que acontece? No arrasto de atrito, as forças viscosas na camada limite são importantes, ou seja, atrito e viscosidade tem tudo a ver, né? Então, o arrasto de atrito, ele vai estar relacionado então com essas forças viscosas que estão aí atuando na camada limite. E bom, com isso o que acontece? Uma resistência ao escoamento. Imagina aqui, né? U é a velocidade do fluido que estava escoando livremente, desculpa. Ele estava escoando livremente até que encontra esse obstáculo, um aerofólio. Bem, essa interação aqui na superfície, né, com o fluido vai gerar aí as tensões cisalhantes e a resistência ao escoamento. E com isso, o que vai acontecer? Um fluido aqui atuando nessa direção, ele vai arrastar o objeto, né, pro outro lado, o que chama, né, da esquerda aqui no caso para a direita. O que a gente chama aqui de força de arrasto, certo? Repara que quanto maior for esse fluxo aqui, ou quanto mais rugosa for essa superfície, o arrasto vai ser maior, certo? Ou seja, quanto mais lento aqui esse fluxo, quanto mais lisa essa superfície, o arrasto vai ser menor, vai ser menos arrastado, beleza? Agora, outro fator que contribui para a força de arrasto é o arrasto de pressão. E o arrasto de pressão tem a ver justamente com as diferenças de pressão ao longo do escoamento. Como assim? Bem, vamos analisar aqui, né, um objeto, no caso aqui uma esfera. Bem, e o fluido aqui escoando. Bem, nessa região aqui, a pressão ela é muito maior, porque recebe diretamente o fluido, aquele baque. Só que aqui a gente tem uma região de baixa pressão. Então aí a gente cria uma diferença de pressão e isso contribui para a força de arrasto. Contribui para arrastar a esfera, certo? Para arrastar o aerofólio, o obstáculo, o objeto. Beleza? Outra coisa importante para analisar aqui em força de arrasto é alguém aqui que a gente vai chamar de coeficiente de arrasto. A gente precisa conhecer esse carinha. O coeficiente de arrasto, CD, né? Ele é chamado de CD, né? A sigla. Ele é um número adimensional e ele depende de quem? Da geometria do objeto, certo? Então importa qual é a geometria ali, se é uma esfera, se não é. A característica do escoamento, então se a velocidade está alta, se está baixa. E aí ele vai ser proporcional à força de arrasto. Ou seja, se a força de arrasto aumenta, o coeficiente de arrasto aumentou e vice-versa, ok? Bem, então qual é a fórmula que a gente tem para ele? Tcharam! Essa é a fórmula aqui. O coeficiente de arrasto ele é igual à força de arrasto divididos por 1/2 ρ, massa específica, né? V ao quadrado vezes A. Bem, isso daqui pode parecer esquisito, né, no começo, mas tem um significado físico, que é o seguinte. No numerador, a gente tem a força real que o objeto é submetido ao escoar por um fluido. Então, é a força de arrasto. E embaixo, a gente tem no denominador a força para interromper esse movimento. Então, né, quanto maior é o CD, menor é a força para interromper o movimento. Ou seja, quanto maior o coeficiente de arrasto, maior vai ser o arrasto em si, beleza? Bem, o que acontece?
Além disso, o que é importante mostrar nessa fórmula? É importante mostrar que a área, esse A aqui, é uma área projetada na direção paralela ao escoamento. Ou seja, imagina aqui que tem uma esfera e o escoamento está indo assim. Então, a área vai ser a área paralela em relação ao escoamento, certo? Então, não vai ser a área da esfera, certo? A área, né, de uma esfera, analisando aqui ela, seria a área aqui, essa área projetada, ou seja, seria um πr ao quadrado, beleza? Então, é importante estar atento nisso. É a área projetada em relação paralelo, né, ao escoamento. Então, tem que estar notando onde está o escoamento e ver qual é a área projetada naquela direção, ok? Beleza. Agora, se a gente conhecer, né, Rho, V, A, como é que a gente calcula, né, a força de arrasto? Boa pergunta, certo? Bem, esse coeficiente de arrasto, perdão, eu não mostrei aqui à toa para vocês. Então, tem essa fórmula e além dessa fórmula, tem uma tabela de coeficiente de arrasto e geometria. E, detalhe, essa tabela é válida para Reynolds maior que 1000, beleza? Então, a tabela é essa daqui. Na verdade, a tabela é bem maior, eu estou colocando aqui alguns exemplos para vocês, beleza? Então, a gente tem de todos os tipos. Então, aqui eu estou mostrando o disco, certo? Estou mostrando aqui um anel, o coeficiente do anel é 1,2. E para um hemisfério, ou seja, né, para metade de uma esfera, a gente tem aqui 1,42. Mas notando que a extremidade aberta é voltada para o escoamento. Se fosse não voltada, né, para o escoamento, ia ser outro valor. Beleza? Bem, aí a pergunta é, como é que a gente faz, né? Como é que a gente calcula a força de atrito? Bem, a gente sabe que a força de arrasto, desculpa. O coeficiente de arrasto ele é definido por isso daqui. E se a gente souber ele da tabela, a gente consegue encontrar a força de arrasto dessa forma, beleza? Então, como são os exercícios? Vamos ter uma palhinha de como serão os exercícios? Bem, nos exercícios, a gente vai precisar verificar o diagrama de forças. Vamos dar uma olhadinha no sistema e ver quais forças estão atuando. E aí a gente se pergunta isso, quais forças atuam e faz lá o diagrama. Outra coisa que a gente se pergunta, qual a geometria do objeto? Né? Qual o raio e tal, se for uma esfera. E aí a gente calcula o coeficiente de arrasto pelo enunciado ou se não pela tabela, certo? E, além disso, a gente pergunta pra gente qual é a área projetada. E com essas 3 perguntinhas a gente consegue resolver os exercícios de força de arrasto, beleza? O que o exercício pode perguntar? Ele pode perguntar quem é a força de arrasto, FD, quem é o coeficiente de arrasto, CD, e qual é a geometria. Vamos para um exemplo? Na geometria, ou seja, qual é o diâmetro, qual é o raio, qual é o comprimento, beleza? Então vamos lá para o nosso exemplo. Balão subindo temos um balão subindo com velocidade constante. Qual é o diâmetro desse balão? Bom, tá aqui a nossa situação, certo? A gente tem aqui o fluido, o ar, que tá nessa direção, certo? Do escoamento. E aí a velocidade dele é 7 metros por segundo. A gente tem aí a força de arrasto, né? Que tá fazendo o balão subir. E a gente tem a força peso também, certo? Bem, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a geometria. Quando ele pede o diâmetro, ele está pedindo a geometria. E aí, qual é a solução? A gente faz, então, o diagrama de forças, seguindo aquele passo a passo. No diagrama de forças, então, a gente vê que, como a velocidade é constante, né? O balão está subindo com uma velocidade constante. Então, o somatório de forças é igual a 0. E aí, então, as forças que estão atuando são peso e força de arrasto. Então, o módulo da peso é igual ao módulo da força de arrasto. Bem, com isso, né, a força de arrasto ela vai ser igual a mg, ou seja, e a massa também foi dada, certo? Aqui, ó, 100 quilos. Então, a força de arrasto é 980 quilos. Na geometria do balão, a gente tem o quê? Um hemisfério com extremidade aberta voltada para o escoamento. Ou seja, pela tabela a gente consegue achar a geometria, o CD, certo? Pela geometria, que é 1,42. Aí agora falta utilizar a fórmula, né, que envolve a área projetada. Qual é a área projetada, né? Na fórmula, FD é igual a CD, enfim, Rho V ao quadrado A sobre 2. Então, substituindo todos os valores, a gente vai encontrar a área projetada, que é 23,5 metros quadrados. Bem,
Ao fazer isso, né, aqui a área projetada, ela é essa parte aqui, certo? Logo, ela é πd ao quadrado sobre 4. Com isso, a gente encontra que o diâmetro é 5,47 metros. E assim, através dessa fórmula aqui, né, e da tabela que a gente mostrou, a gente consegue resolver os exercícios de força de arrasto. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.